Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, até que nos sustentou o Senhor. Mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração, está escrito, vigiai e orai sem cessar. Perseverar na fé, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. E a fé é no autor e consumador, Cristo Jesus, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e perseveramos. Provérbios 19, no versículo 8, diz: o que adquire o entendimento, ama a sua alma. O que conserva a inteligência, achará o bem. Porque o temor de Cristo é o princípio da sua sabedoria e o entendimento é desviar do mal. Ainda no versículo 23, diz: o temor do Senhor reencaminha para a vida. Aquele que tem ficará satisfeito e não visitará o mal nenhum. Porque se alcança o temor, a Deus, a Cristo, é o princípio da sabedoria. Se alcança a sabedoria e o entendimento, quando se é ouvinte e praticante do seu ensino, o entendimento é desviar do mal. Ainda temos o conselheiro e o advogado que nos adverte, que nos ensina, o Consolador, aquele que realmente, como Jesus disse, eu não vos dou a paz como o mundo dá, mas quando nós estamos segundo Ele, a nossa esperança e confiança é a salvação e a vida eterna. Esta é a nossa esperança, que ali alcançaremos aquilo que é eterno, aquilo que tomamos posse pela fé. Não vemos, mas já contemplamos pela fé, e ali sim haverá as águas tranquilas, os pastos verdejantes, ali não haverá morte, e ali não haverá choro, ele enxugará toda lágrima. Ali sim haverá a paz, é os frutos da justiça daqueles que perseveram segundo as obras da justiça, que alcançará a salvação e a vida eterna. Os santos, do qual a sua vestimenta é o linho fino, o linho da justiça, do qual ele sempre nos ensina para perseverar no seu santo ensino. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele também nos ensina que aquele que aprende dele vai ao Pai, porque ele não fala de si mesmo, a doutrina não é sua, ele diz: eu falo do meu Pai. Por isso que muitos dos religiosos, dos sacerdotes que seguiam tradições judaicas, tradições meramente humanas, religiosidades, festas de lua nova, da qual ele dizia que as rejeitava, que não suportava mais aqueles sacrifícios e festas, assim como hoje, ele é aquele que está a ponto de vomitar os louvores, adorações daqueles que seguem segundo tradições humanas, que não são possíveis de o salvar e ainda não consegue desviar do mal, não tem o entendimento de próprios olhos, não se desvia do mal, se persevera com o coração segundo a maledicência, da onde procede todas as raízes venosas, o coração petrificado, duro, que não alcança a expiação pelos pecados, como a Bíblia nos diz: bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, por perseverar segundo um coração contrito e arrependido, que ele diz que não despreza, e ele faz morada nestes, porque ele está no mais alto do trono, está com o pé no centro do trono, de pé como quem pisa uva nos lagares, porque ele diz que nos últimos tempos o anjo do concerto viria, e para alguns seriam
purificados, né? Seria como sabão de lavandeiros, aqueles que ainda não têm seu nome riscado no livro da vida. Mas aqueles que são os pecadores penitentes, que persistem segundo o erro e entendimento de próprios olhos e ainda ensinam as vãs teologias, aquilo que nada acrescenta, ao invés de acrescentar, o povo na presença de Deus tem afastado. É justamente por isso que vem a ira do Cordeiro, né? Porque está escrito: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia lhe é acrescentado as pragas aqui descritas. Todo aquele que tirar algo, seu nome será riscado no livro da vida. E muitos têm imputado a verdade, né, que é Cristo Jesus, por conta que amam o prêmio da injustiça, amodam segundo o padrão deste mundo, apacentadores de si mesmos, fazem doutrinas para si mesmo, criam discípulos para si mesmo. A Bíblia diz que ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O Evangelho sim liberta, cura, restaura. O Evangelho é que gera os filhos. Por isso que a ordenança é ir de anunciar o Evangelho a toda criatura, a todo mundo, os povos e nações, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele é aquele que o seu sacerdócio é real e santo, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual ali não falou genealogia, não falou de povos, o acesso pela fé, né, para que todos alcancem, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna, porque está escrito, né, que todo o mundo já está condenado. Aquele que se amolda segundo o mundo, segundo os padrões, tradições meramente religiosas e humanas, estão rumo à destruição, porque não se alcança a sabedoria do alto, que é pura, sem hipocrisia, da qual os seus dias são prolongados, vai tudo bem, e mesmo que venham as lutas, as perseguições, ele nos sustenta de pé e nós perseveramos. Ele nos coloca o bom ânimo, do qual ele diz: tende bom ânimo, eu venci, né? Assim como aquele que tem a sua presença, que segue como mente de Cristo, unido num só propósito, num só coração, numa só mente, também é vencedor em Cristo, já venceu, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, que está pronto a ser expulso, que já está julgado, né? Agora, aqueles que perseveram segundo o espírito do erro, acreditam em suas próprias mentiras, estão rumo à condenação, porque não estão segundo o espírito de Cristo, mas aquele que semeia para a carne, semeia para a corrupção, para a destruição, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. Ele disse: a condição é esta, né, que estejamos nele e ele em nós, porque a fé tem que ser participante do início ao fim. Aquele que permitir a poda, mais fruto dá ainda, né? Mas aquele que não permite, como a Bíblia diz que os pais convertam o coração dos filhos e os filhos aos pais, caso contrário, ferirei a terra com desgraça, né? E nós temos contemplado a ira do Cordeiro por conta das nações pagãs que confiam em seus deuses, do qual não são possíveis de os trazer a salvação e muito mesmo os livrar, né, de todo o mal que assola. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas aquela que rejeita a revelação do Deus vivo, que é a imagem e a glória do Deus vivo, que é Jesus Cristo, é uma nação oprimida. Mas também está escrito: não te indignes quando vês as leis violadas, quando vê um povo oprimido, porque acima deles há um que vigia, né? E acima daquele que vigia está um acima de todos, que a autoridade sua é celestial, é do alto, né? E ele está acima até mesmo dos juízes. Ele é o Altíssimo, ele é o Supremo, ele é aquele que, através do Filho,
governa com justiça, com equidade, tem um cetro de ferro que despedaça todo vaso de barro. Aonde está escrito na palavra que nenhum barro pode contender com o seu oleiro, dizer por que faz assim. Ele faz como quer. Ele é aquele que pega as coisas loucas neste mundo para confundir os que dizem que são sábios. Ele é aquele que pega as coisas fracas neste mundo para confundir aqueles que dizem que são fortes. Ele é aquele que pega os que não são para confundir os que dizem que são. Ele faz como lhe aprove, né? Porque o próprio Cristo diz, glorificou a Deus dando graças, porque ele ocultaste estas coisas dos sábios e revelaste aos pequeninos, porque assim te aprouve, ó Pai. E assim a uns é dado o dom de conhecimento e pelo mesmo espírito de entendimento, e cada um exerça os dons espirituais e diversidade de ministérios, segundo cada um lhe é concedido, operando segundo o amor, que é a forma correta de operar os dons. Pelo que perseveramos e não tememos mal algum, porque ele nos ensina, não temeis a homens. Antes vos ensinarei a quem devereis temer, porque os homens só matam o corpo, né? Mas ele diz, temereis antes aquele que, depois de matar o corpo, pode lançar tanto o corpo como a alma, aonde o fogo não se apaga. A este temeis, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que tudo executa, tudo julga, aquele que ela era antes de tudo, né? Antes mesmo do princípio, ele foi gerado no seio do Pai, a própria sabedoria, Cristo, ungido de Deus, aquele que revelava a face do Deus vivo quando os homens falavam com Deus, porque a Bíblia diz que ninguém nunca falou com Deus, a não ser por aquele que revela a sua imagem, a glória do Deus vivo, assim como ele, quando habitou, né, a Bíblia diz que eles viram a luz, eles viram o grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18, e grandes foram os seus feitos, que nem são possíveis descrever todos, né? Alguns foram relatados segundo o Evangelho, os grandes feitos do qual Deus operou através dele para que o nome de Deus fosse glorificado. E assim nós estamos com a oportunidade, né, de utilizar da sua autoridade, do seu poder, através do Espírito Santo que ele nos outorga, para essa sabedoria que ele nos concede, ela é válida para prolongar os nossos dias daquele que o tem, e para ser guias de cego, para que venham resplandecer sobre as trevas a luz, para que alcancem a sabedoria, que o seu princípio é o temor de Cristo, e o entendimento do qual é desviar do mal, para que haja purificação, porque é a sua palavra, que é a água, que é viva e eficaz, transformada no vinho definitivo, que faz a expiação pelos pecados, que purifica, que santifica, assim como ele disse aos seus discípulos ali, por esta palavra vós já estáis purificado. Porém ele disse, mas nem todos, porque ele sabia daquele que havia de o trair. Como ele bem disse, não escolhi vós 12, um de vós é um diabo, né? E assim, para que se cumprisse a escritura, do qual Davi dizia que o meu amigo que ceava comigo junto à mesa havia de o trair. E assim ele amou o prêmio da injustiça, Judas, o Iscariote, né? Assim como às vezes a sua fala enganava exteriormente os homens, como ele disse quando aquela mulher utiliza o perfume sobre Jesus, né? E eles a importunavam, e ele dizia, porque desperdício, valia 300 denários, por que não doar aos pobres? Pela sua fala poderia até enganar alguns, mas
como Jesus sonda o intento da mente e do coração, assim como aqueles que estão em espírito e em verdade, sabia que ele dizia porque ele subtraía diariamente certas quantias do gasofilaço. E como amou o prêmio da injustiça, o dinheiro, a raiz de todos os males, comprou o seu próprio campo de sangue, né? Amou o prêmio da injustiça. Já a Bíblia relata que vários homens, pela fé na antiga aliança, pela fé em Cristo, né, conquistaram reinos e nações, né, fecharam boca de leão. E assim nós estamos com a oportunidade para, com um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, a espada, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Estamos com a oportunidade, como obreiros aprovados, que não tem que se envergonhar, com caráter aprovado, né? Porque muitos são os que dizem que vivem de reputação, né? Reputação é aquilo que os homens constroem, né, a respeito de si mesmo, ou que falam do próximo, mas o caráter é aquilo que Deus ele conhece, o intento da mente e do coração. É aquilo que ele imprime em nós, assim como cada um tem a sua digital, né? Aquilo que ele trabalha em cada vaso, e estamos com a oportunidade de ser um bom testemunho, para que através do nosso bom testemunho as almas venham para conhecer Cristo, e após ter um encontro com Cristo, elas mesmas testemunham as maravilhas que Cristo tem feito em suas vidas. Assim como Paulo, né, dizia, sede meus imitadores em Cristo, né? Paulo dizia não que seguisse a ele, mas sim para que seguissem a Cristo como ele seguia, né? Como um obreiro aprovado, como ele dizia, quando estou fraco aí é que sou forte, porque a sua graça me basta, é na minha fraqueza que o Senhor me aperfeiçoou. E assim nós operamos dia após dia, seguindo o Espírito Santo, segundo as suas advertências, que nos concede o entendimento, que é desviar do mal, e o princípio da sabedoria, que é o temor de Cristo, temor de Deus, do qual nós perseveramos dia após dia, confessando o nosso único e suficiente Salvador de nossa vida, o único bispo e bom pastor que deu a sua vida por amor das suas ovelhas, que ouvem a sua voz, que são do seu aprisco, e nós perseveramos, segundo ele nos direciona. Um final de dia abençoados a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.